Bem-vindos a mais uma aula da DBA-OCM. Hoje estamos aqui para mais uma aulinha sobre DataGuard, sobre a nossa série de DataGuard. Essa aula vai estar disponível no YouTube por 24 horas. Então, vocês têm aí 24 horas para aproveitar essa aula, rever, rever, se tiver alguma dúvida, enviar uma mensagem. As dúvidas durante essa aula, no final da aula, eu vou responder. E compartilhe esse link aí com alguns amigos aí para a gente fazer girar esse conhecimento aí. Tá? DataGuard Broker. O que vem a ser o DataGuard Broker? Antes da gente começar a falar do DataGuard Broker, eu vou fazer só uma revisão sobre o DataGuard em si. O que é o DataGuard, como que ele é configurado, aquela revisãozinha que a gente faz sempre no nosso DataGuard. Tá? Deixa eu só configurar aqui certinho. Beleza, está aqui certinho. Pronto. Então, vamos lá. O material vai estar disponível para quem é assinante da Hotmart, e aqui é o link de onde a gente tem as informações sobre o DataGuard Broker, do Oracle 19c. O DataGuard, o que vem a ser o DataGuard? O DataGuard faz parte de uma solução da Oracle de alta disponibilidade, composta por um primário e um banco onde um ou mais bancos que sofrem uma réplica, uma sincronização desses dados do primário. Então, os dados são replicados nesse banco secundário ou banco de standby, E isso tudo é feito de maneira online, em tempo real. E nós temos o banco primário, onde existe um processo chamado LogWriter, que ele coleta as informações dos redo-logs, Ele, inclusive, ele é responsável por escrever nos arquivos de redo-log e depois entra o processo de archive para escrever nos arquivos de logs, Desculpa, gente. E nós temos um LogWrite Network Service, que ele busca direto da rede do buffer e joga para o outro lado, e joga para cima do nosso banco de standby. No nosso banco de standby, a gente tem o RFS, que é o Remote File Server, que ele recebe essas informações e recebe as informações dos arquivos, principalmente quando a gente tem problema de um gap, então ele faz a resolução desses gaps de informação, e ele é responsável por receber e depois mandar essas informações ou para o standby redo log, ou direto para o arquivo de redo log, e depois o MRP e o LSP, eles transformam isso aí em informação para dentro do nosso banco. O DataGuard Broker, ele, na verdade, é uma peça que existe, é uma ferramenta que existe, uma estrutura de gerenciamento para automatizar e gerenciar toda a parte de configuração do nosso DataGuard. O broker, ele auxilia bastante na parte de configuração, na parte de operação do DataGuard. Quando eu vou fazer switchover, failover, ele é bem interessante, transformar um banco para snapshot, voltar com ele para snapshot standby, voltar com ele para o DataGuard físico, configurar DataGuard físico, DataGuard lógico. Ele é bem simples, é uma interface, é um conjunto de estruturas, dividido entre ferramentas do lado do cliente, ferramentas do lado do servidor, que nos ajudam a gerenciar o nosso DataGuard. Ele é responsável pela criação das configurações, para o standby, como eu disse, físico, lógico, snapshot, para instâncias FARSync, dispositivo de recuperação Zero Data Loss, funciona com hack OneNode, funciona em arquitetura multitenant, ele verifica se o banco de dados está ok para se tornar o banco de dados principal, se não tem algum problema. Então, se eu tentar forçar um switchover, um failover com um banco de dados que não está ok, eu vou acabar tendo mensagens de erro, e o DataGuard Broker, ele na hora, ele fala para mim, o seu banco não pode, não está preparado para isso. Então, ele faz esse gerenciamento. Eu consigo integrar ele, ele tem uma parte da minha ferramenta que está no Enterprise Manager, e eu consigo integrar ele, quando a gente está usando com o hack, em cima da parte de cluster. Então, existe uma integração do DataGuard Broker com o cluster também. Nós vamos ver algumas funcionalidades dele aqui mais para frente,
né? Hoje a nossa aulinha ela vai ser um pouco mais teórica, mas eu vou mostrar alguns conceitos, onde que eles estão na prática, né? Adicionar instância, ele nos auxilia na questão de adicionar instâncias dentro da estrutura nossa, da arquitetura nossa de DataGuard. Lembrando que quando a gente faz, a gente starta o processo de recover, a gente starta ele por Alter Database, Recover, Managed Standby Database, né? O Disconnect from Session, que ele vai ficar em background, ou então, quando eu uso o DG Broker, ele já entra para a gente com um processo de background, atualizando isso aí direto, né? Então, eu não preciso nem me preocupar com a parte de algumas configurações que eu teria que fazer na mão. O broker, a gente pode gerenciar ele localmente, né, direto no servidor do banco de dados, ou a gente pode usar ele via uma ferramenta, né, do lado do cliente, né. Essas ferramentas do lado do cliente, né, no banco de dados, nós também temos ela, né, por exemplo, o DataGuard Command Line Interface, né, interface que é o DGMGRL, ele existe tanto dentro de um cliente quanto dentro de uma instalação de banco de dados, né? E na parte de servidor, a gente tem os processos, né, e os arquivos de configuração que compõem esse DataGuard Broker, né? Então, esse conjunto de interface, ele é bem interessante e bem simples, né? Nós tivemos algumas aulas de criação de banco, configuração do DG Broker, né? E que auxilia bastante, a operação dele auxilia bastante, né? Ele está integrado, né, como a gente pode ver aqui, ele está integrado com o Enterprise Manager. Então, quando a gente cria um banco, um DataGuard pelo Enterprise Manager, a gente consegue também fazer já a integração dele com o DG Broker, a gente já consegue configurar o DG Broker direto naquela interface do Enterprise Manager, né? Nós tivemos uma aula aí de criação de DataGuard via Enterprise Manager, e foi, né, um dos íconezinhos lá, só tem um íconezinho lá que a gente clica, configuração do DG Broker, né, DataGuard Broker, e ele faz o resto tudo para a gente, né? Então, o gerenciamento a gente faz pelo lado do cliente, né, com o Enterprise Manager ou com o DGMGRL, né, e do lado do server fica o DataGuard Monitor, né, que é o outro componente do nosso DataGuard Broker. Então, recapitulando, ele é composto por uma ferramenta de gerenciamento, né, de interação com o usuário, que ela fica do lado do cliente, né, ela pode, inclusive, ser acessada direto no banco de dados, através do DGMGRL, ou do lado de um cliente nosso, um DGMGRL também, ou via Oracle Enterprise Manager. E do lado do servidor é que fica realmente o processo de monitoramento dele, onde a gente tem o daemon process e o configuration file. Eu vou mostrar isso como é que isso está configurado em um dos nossos bancos que a gente tem de DataGuard aí, né? Que a gente vai mostrar em que lugar que estão esses arquivos, né? Esse processo, se eu parar o broker, como é que eu paro o broker, né? O processo fica no ar, não fica no ar, o que acontece com esse processo, né? Essa tabelinha ela ilustra para a gente mais ou menos as dificuldades que existem para a gente poder fazer uma configuração, né, e gerenciar um banco via broker ou via SQL Plus. Se eu quiser fazer uma criação, eu tenho processos automatizados e simples, né, com passos bem simples para poder fazer a criação e a configuração do meu database via broker, enquanto que no SQL Plus eu tenho que criar o standby, criar os database files, criar o control file. Via o broker é bem mais rápido, né? Fazer o gerenciamento via broker também está tudo na mão, ou pelo Enterprise Manager ou via o DGMGRL, fica tudo fácil, né? No SQL Plus eu tenho que criar um conjunto de SQL, tem que ter uma biblioteca minha de SQL para poder rodar essas consultas, verificar gap, verificar se está atualizado ou não, verificar os logs, se eu tenho algum erro no log ou se eu não tenho erro no log, né? E quando é um DataGuard lógico, né, é mais complicado ainda, porque o monitoramento tem que ser mais detalhado, porque o nosso banco de standby lógico, ele fica aberto read-write, né? Então, eu consigo ter
escritas ali dentro daquele banco, que não fazem parte daquele meu banco primário, né? E eu tenho que ter a certeza de que meu banco primário está 100% sincronizado com o meu banco lógico, né? Via SQL Plus, eu tenho que o trabalho é um pouco maior quanto a isso. Via DG Broker, simplesmente show configuration ele mostra para mim, show database verbose ele mostra para mim toda a configuração. Então é linha de comando ou Enterprise Manager clicando e mostrando para a gente como é que funciona. É bem simples. Para controlar o DataGuard, né, via o DG Broker, switch over to banco tal, failover to banco tal, converte o banco tal para snapshot standby. É uma linha de comando bem simples. Né? Na nossa aula de criação de um banco snapshot, a gente viu que com uma linha eu converto ele para snapshot, enquanto no SQL Plus eu preciso de 8 linhas de comandos para fazer isso aí. Né? São 8 passos, enquanto no DG Broker, um único passo a gente converteu ele para snapshot. Né? Então, ele realmente vem para ajudar bastante. Né? Ele trabalha com arquitetura multitenant, lembrando que, se o meu banco primário ele é um CDB, o meu banco secundário também vai ser um CDB. Né? Então, todas as ações que eu fizer quando o meu broker estiver no CDB, elas vão ser executadas a nível do root level. Então, vai ser em cima da do meu root lá, né, do meu banco, né, e não no nível de PDB. Né? Para eu administrar um ambiente multitenant, eu tenho que ter a role de CDB, DBA, né? E quando eu faço a mudança, mudo a role do meu banco, né? Mudo o primário para o secundário, né? O broker ele abre todas as instâncias ativas do novo primário. Então, o novo primário ele vai lá abrir tudo, né? E o snapshot ele vai manter aquela outra configuração que estava anterior nossa. Né? Então, fiz a mudança, ele abre todos os meus PDBs do lado de cá, ele vai abrir todos eles para a gente. Tá? O broker, né, ele fornece uma proteção contra desastre, né? Eu tenho todo um apanhado de ferramentas, de controles, né? Eu consigo integrar ele com o Observer, né? Então eu consigo verificar os gaps, né? E ele consegue reduzir, né? E assumir algumas ações ali para a gente, para ter uma proteção maior de dados, né? Dos dados. Então eu tenho essa integração com o Enterprise Manager, se eu tiver um gap, estou com um gap do meu sincronismo, pelo Enterprise Manager, eu consigo entender que existiu aquele gap e acionar disparar um e-mail, né, disparar alguma tarefa de monitoramento ali em cima. Né? Então, ele consegue fazer isso aí, a gente consegue minimizar pontos de falha. Né? Essa ferramenta ela realmente veio para centralizar e integrar toda a parte de controle e gerenciamento do broker, do DataGuard. Né? Muitas das pessoas acham que o DataGuard Broker é apenas aquele DGM-GRL. Não, ele é também o DGM-GRL. Né? O broker, como a gente viu no começo, é um conjunto de ferramentas que montam uma arquitetura para a gente de gerenciamento e controle do nosso DataGuard, composto por uma parte de gerenciamento, né, e controle do lado do cliente e toda uma parte de monitoramento do lado do servidor. Né? Ele está integrado com o hack nas versões mais antigas do broker, né, na versão 11, por exemplo, quando eu acionava o broker, ele acionava numa única instância o apply dos meus reduz. Da versão 12.2, se eu não me engano, para frente, ele já é multi-instância, então já consigo fazer com que o apply dos reduz seja feito em multi-instâncias. Né? Isso faz com que a gente ganhe bastante tempo, a gente reduz bastante e diminui, né, desonera o processamento de uma única instância que vai estar lá aplicando todos os arquivos daquele banco. Né? Eu faço a integração dele, né, com o Oracle Cluster para que as mudanças nas funções do banco de dados ocorram de maneira uniforme e contínua. Então, quando eu faço o meu switchover, o hack inteiro, né, ele entende, então todas as instâncias sofrem aquele switchover, né? Lembrando que eu posso ter um DataGuard
com o primário, por exemplo, sendo um RAC e o secundário sendo um single instance, né? Faço essa ida e a volta depois. No caso de físico, a estrutura física dele, um standby físico, tem que ser a mesma, mesmo que eu não tenha a mesma quantidade de instâncias, tá? Mas ele vai continuar tendo a mesma quantidade, a mesma configuração de threads, tudo a mesma coisa, só não vou ter as mesmas instâncias, né? Mas eu consigo ter um data guard entre um banco RAC e um banco que não é RAC. Ele tem suporte a RAC OneNode, né? A partir da versão 11.2, a gente tem o RAC OneNode, né? Então, o broker, ele tem essa integração com o RAC OneNode também. Então, a gente tem, né, não está fora, eu consigo fazer a integração dele com o RAC OneNode. Eu consigo fazer a criação automatizada da configuração do Oracle Data Guard, né? Ele faz, né, ele habilita flashback de banco, se você precisar planejar o uso de failover, né, de fast start failover, né? O broker, né, como ele está integrado com essas ferramentas da cloud e ele tem a ferramenta de linha de comando, eu tenho muito muito prático fazer essas configurações. E tem um detalhe, né? Eu consigo fazer a configuração desses meus parâmetros, né? Para onde que vai o meu redo, né? Onde é que tem os standby reduce log. Eu faço essa configuração toda dentro da própria ferramenta. Não necessariamente eu vou estar com isso no meu SPFile, eu posso estar com isso dentro do meu arquivo de configuração do meu broker. Tá? Então, às vezes vocês vão entrar, não vão ver todas as configurações do seu DataGuard, mas eles estão lá no broker. Essas configurações estão lá no broker para você. Tá? Adicionar standbys também é bem simples, né? Ele facilita a adição de novos standbys, né? O gerenciamento é simplificado e centralizado, né? Como eu disse, as operações de switchover e failover, elas são bem simples e eu consigo integrar isso com ferramentas de monitoramento. Se uma instância cair, né, se o meu site cair, eu consigo fazer com que um observer ou alguma ferramenta de monitoramento starte um processo dentro do broker e faça com que ele realize ou um switchover ou um failover, dependendo de como foi qual foi o evento que aconteceu na minha base primária. Né? Então, eu consigo fazer essa integração, né? Ele fornece essa integração para as ferramentas. Por exemplo, eu consigo ter no Enterprise Manager esse monitoramento. Né? E a gente tem uma ferramenta chamada Observer, né? Que ele faz essa troca para a gente. Eu consigo configurar e fazer com que essa troca seja automática. Né? Ele vai mudar, fazer um switchover ou um failover, dependendo do que estiver acontecendo, né? no nosso ambiente. E detalhe, se eu tiver com fast start failover, né, eu consigo configurar com que a perda de dados, no caso de um failover, seja a menor possível. Eu consigo configurar essa perda de dados. Tá? Mecanismos integrados de monitoramento, né, como eu disse. Né, então, como ele monitora bancos, eu tenho interfaces. Né, eu consigo acessar esse monitoramento que ele faz através de outras interfaces e verificar como é que está o redo apply, o SQL apply. Eu consigo ter a saída desses comandos ou colocar isso dentro de uma ferramenta de monitoramento. Né? Ele é 100% transparente para a aplicação, então, quando eu configurar o broker, a aplicação, para ela, não aconteceu nada. Eu não preciso mexer em nada nas aplicações que conectam naqueles bancos. Tá? Então, não tem necessidade de sofrer qualquer alteração nos bancos. Tá? Do lado do cliente, a gente viu que a gente pode usar o DataGuard Command Line, né, que é o DGMGRL, ou o Enterprise Manager. Do lado do server, nós temos esse processo. Toda vez que a gente starta o broker, ele habilita para a gente o DataGuard Monitor no primário, né, no banco que tiver. Eu tenho um primário e um secundário. Eles estão configurados com o broker corretamente. Né? Então, na hora que eu startar o meu banco e o broker estiver true, ele vai levantar para a gente esse daemon. Né? No outro caso, a mesma coisa. Se os dois bancos estão dentro da configuração que a gente fez do broker, eles estão no ar, eles estão se enxergando, não tem um problema de rede, não tenho nada,
Vocês podem ver que existe uma setinha aqui que faz com que esses processos se comuniquem. Então, eles ficam verificando as informações que existem, esses gaps, né? Como é que está a taxa de aplicação dos arquivos das informações. Então, ele faz todo esse monitoramento. Né? Então, um processo daemon conversa com outro processo daemon, né? DataGuard Monitor, e eles fazem esse sincronismo de informações, essa concatenação de informações dentro de uma ferramenta centralizada. Né? Isso é feito dentro do nosso Oracle Net Service, né, que quando a gente cria a nossa configuração do broker, eu tenho lá como é que é feita a configuração de conexão para aquele banco que eu estou adicionando no broker. Né? Quando eu crio o meu segundo banco, né, o que é, por exemplo, o meu standby, eu tenho uma outra configuração de conexão, então isso faz com que os arquivos de configuração do broker, eles entendam quais são as conexões que eles precisam gerenciar, como é que está o net service aí entre os bancos, quem é primário, quem é secundário, se tem mais de um secundário, se não tem, e eles fazem essa comunicação entre eles. Né? Nós vamos ver esse processo aqui, nós vamos parar o broker, vamos ver que esse processo morre, vamos startar o broker, vamos ver que ele levanta novamente, né? E em que lugar que estão os arquivos de configuração. Para eu monitorar os processos via SQL Plus, eu posso usar a Vedola DataGuard Process. A Vedola DataGuard Process, ela me dá as informações dos processos DataGuard, onde eu tenho lá, se eu fizer a busca pelo name daemon, eu vou buscar tudo que é o DataGuard Monitor, eu tenho um campo lá de role, né, que ele me dá o monitoramento, ele dá o monitor do broker, o PID, que é o processo do sistema operacional, e o ProcTime, que é a data e a hora de quando esse processo foi iniciado ou quando ele foi registrado, né, nessa view. Vamos dar uma olhada agora no nosso ambiente aqui. A gente tem um banco de dados, 2 bancos de dados, né, nós temos aqui o DG3 e o DG4. Né? Deixa eu dar um clear aqui, só para a gente não... Né? O DG3 e o DG4 são 2 bancos que a gente tem, são bancos já dos nossos laboratórios. Dentro do banco, né, dentro desse DG3, desse DG4, foi configurado o broker. Então, se eu vier aqui, DG, NGRL, vamos lá, ORCL, posso fazer conexão com barra ou então com a string completa. Toda vez que você conectar com a string completa, você consegue fazer um switch over sem perder a conexão. Quando você conecta só com barra, né, a sua conexão ela não é persistente ali, né? Se eu sofrer alguma troca, algum switch over, algum failover, aquela minha conexão acaba caindo. Então eu posso conectar aqui via sys barra a senha arroba string de conexão, RCL, e dar um show configuration. Já de cara, essa interface me diz que eu tenho 2 membros na minha configuração. Eles são o ORCL-DG e o ORCL. O ORCL-DG, ele é o meu primário, e o meu banco ORCL, ele é o meu banco de standby. Né? O Fast Start Failover está desabilitado, e a minha configuração com sucesso. Se eu precisar fazer um switch over, sem problema nenhum. Se eu vir aqui, ó, Show Configuration lag, ele vai me dar a informação de lag do transporte das minhas informações. Então, o meu transporte lag está com 0 segundos, então não tem lag, e nem lag do apply, né? 0 segundos também. Ah, mas eu preciso saber como é que está a configuração do meu banco. Show Database ORCL. Então, ele me dá um resumo de como é que está meu banco, né? O meu banco é o rcl.localdomain, a minha role é physical standby, ele está com apply on, né? A média de apply é de 8K por segundo, mas ele não me deu muita informação de como é que está a configuração, como é que são as configurações do banco. Então, eu vou vir aqui, ó, show database verbose.
ORCL. Aqui está toda a minha configuração. O meu alert log. Primeiro que o status do meu database é sucesso, ele está sincronizado, está tudo certinho. O meu log do meu broker está dentro do meu DIAG RDBMS, né? Ele se chama drcorcl.log. O meu alert log é o alertorcl.log. A minha conexão aqui, ó, Static Connect Identifier, né, que é a conexão onde meus brokers, meus daemons vão se entender. Né? Ela está aqui, ó, dbacm-dg03, então eu sei que meu RCL, né, ele está neste hostname. Né? Eu estou no modo assíncrono, né, o log shipping está on, e aqui a minha conexão do DG, né? DBOCM DG03, local domain, porta 1521, né? E algumas outras informações que ele tem aqui para a gente. O Redo Compression está como disable, né? Eu tenho timeout 0, então não estou configurado timeout, apply lag threshold 30, né? O transporte lag threshold 30, o apply paralelo está alto, se eu tivesse, eu posso disparar processos de paralelo aqui para fazer o apply, né? O standby file management, então toda a parte de configuração, né, do nosso banco aqui, está aqui dentro. Inclusive eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui e ponho um edit, né, na minha informação que eu quero, e passo o valor, e ela acerta aquela informação, e eu troco a informação que eu precisar. Tá? E aqui ele me dá uma informação um pouco melhor. Né? Eu tenho o banco RCL, não tenho lag nem de transporte, nem de apply. A média do meu apply foi de 8K, mas eu consegui ter, né, 339K de taxa, e a minha taxa máxima foi de 354 K por segundo no meu apply. Então, ele me dá também uma média, o máximo, né, e o valor que eu estou tendo ali naquele momento ali de apply. Certo? Se a gente vier aqui agora, né, aqui eu posso vir e fazer um switch over direto por aqui, igual no Enterprise Manager, clico no botãozinho switch over. Né? Só que se a gente vier aqui, ó, daemon, o processo está aqui, ora daemon ORCL. E os arquivos estão aqui, ó. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Eu startei o banco, startei o nosso DataGuard, conectei no nosso DataGuard e mandei verificar como é que estava. Ele virou para mim e falou o seguinte, ó, o apply lag excedeu o limite, né, o limite de threshold. Só que como eu estava no start do banco, foi só esperar alguns segundos e ele sincronizou. Então, eu tinha muita informação que ainda não estava no banco, ele estava entendendo que aquilo ali não estava sincronizado ainda, passou daquelas minhas métricas, disse que estava sem sincronismo, esperei um pouquinho, ele foi lá e ressincronizou. Isso acontece, inclusive, quando a gente faz um switchover. Você acaba de fazer um switchover, a base que estava aqui, ou como read-only, with apply, ou como mount, ela é aberta como read-write, e a de cá, que estava como read-write, que era a nossa primária, ela sofre um shutdown, né? ela é baixada, e abre ou em mount ou read-only with apply. Então, nesse momento que elas estão mudando, eu tenho diversos archives que ainda não foram sincronizados, e esses archives eles aparecem aqui, né? Logo quando acabar o switchover, vocês podem ver que é normal vocês terem essa mensagem aqui. Vocês aguardam alguns segundos que ele é o tempo que ele está ressincronizando. Né? Acabou de ressincronizar, ele me dá essa informação aqui, que está tudo ok, sem problema nenhum. Aqui, se eu tentasse fazer um switchover, ele está com um warning aqui para mim, não garantindo que eu ia conseguir fazer o meu switchover. Tá? Então aqui, ó, nós vimos que o nosso daemon está rodando aqui. Eu vou conectar aqui agora na nossa base. Eu vou dar um show parameter broker. Eu tenho
o meu broker, são 2 arquivos do broker, o file 1, o 01, por default, ele vai para dentro do 01, app Oracle, Horadata, DR1, o nome dele é DR1 ORCL DAT e o DR2 ORCL DAT. Isso aqui foi criado pelo Enterprise Manager, né? Então, o Enterprise Manager colocou para a gente dentro do Horadata. O DG Broker está como true. Eu vou vir aqui agora fazer o seguinte, alter system set DG Broker start igual a false. Então, eu estou parando o broker. Se eu vier aqui agora, se a gente vier aqui, vocês vão ver que ele está false. Eu aqui não tenho mais o processo daemon. Então, o processo daemon, ó, sumiu, não tem mais o processo daemon. E se eu vier no DGMGRL, fizer aqui, ó, connect barra, ele já vira para mim e fala assim, ó, o DataGuard Broker não está disponível. Então, eu não consigo verificar. Ele não vai ler os arquivos de configuração, não vai ver nada. Para ele não tá habilitado, né? Eu posso vir aqui de novo e dar um true. O scope igual ao buffer, que vai ser para a memória e no SP file. Então, se a gente vier aqui novamente, broker, está lá como true. Se a gente vier aqui agora, o DataGuard Broker para ele está dando um erro que ele ainda não está sincronizado, então ele vai acabar de sincronizar. Vamos só ver se o processo daemon levantou. O processo daemon, cadê ele? Está no ar. Então agora vamos lá no DGMGRL. E já está totalmente sincronizado novamente. Eu posso habilitar, desabilitar banco aqui, posso configurar, como eu disse, posso fazer switch over, failover, mudar ele para snapshot standby, fazer um convert nele, né? Então, assim, consigo fazer tudo por aqui com linha de comando bem simples. Tá? Então, era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. O DataGuard Broker é uma ferramenta bem útil, bem poderosa, né? Todo esse conjunto de ferramentas, ela é bem poderosa, ela ajuda bastante. Tudo que a gente fez aqui na linha de comando, a gente faz o Enterprise Manager com clique. Então, eu consigo abrir o Enterprise Manager, ele mostra para mim como é que está o gap de maneira gráfica, eu faço switch over, failover, eu edito configuração do nosso banco, tudo por interface gráfica. E aqui é basicamente a mesma coisa, linha de comando, e que mesmo assim ainda é bem mais simples do que via SQL Plus, tá? Ou via qualquer outro comando que eu precisar fazer.